Olá a todos! Já pensaram porque é que os lobos uivam em conjunto? Ou, sei lá, porque é que as abelhas dançam? Bem, é isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar a fundo no mundo fascinante do comportamento animal, desde os instintos mais simples até às sociedades mais complexas, para perceber, afinal, o que os move. Pode parecer uma pergunta simples, não é? Por que é que os animais fazem o que fazem? Mas a verdade é que a resposta é, uau, super complexa. Esta tem sido a grande questão da biologia há séculos e hoje vamos tentar desvendar algumas das respostas. E acreditem, algumas são mesmo surpreendentes. Ok, então o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, como é que se estuda o comportamento? Depois, vamos ver aquela luta entre o instinto e a aprendizagem. A seguir, os grandes objetivos: sobreviver e acasalar. E claro, a vida em sociedade. E para terminar, aquele quebra-cabeças que é o altruísmo. Então, para começar, vamos lá ver como é que os cientistas olham para isto, para o estudo do comportamento. Basicamente, o comportamento é tudo o que um animal faz e como faz. Uma pantera a caçar, um pássaro a fazer um ninho, tudo isso é comportamento. Mas a ecologia comportamental vai mais fundo. Não quer saber só o quê e como. Quer saber porquê. Qual é a razão evolutiva por detrás de cada uma destas ações? Vamos pensar no canto de um pássaro. Podemos fazer duas perguntas. A primeira é como, ou seja, que músculos é que ele usa, que hormonas estão envolvidas. Isso é o que chamamos de causa proximal, a causa imediata. Mas a outra pergunta, talvez a mais interessante, é porquê? Porquê é que ele canta? Para que serve? Ajudá-lo a sobreviver? A arranjar parceiro? Essa é a causa ultimal, a razão evolutiva. E para percebermos a coisa a sério, precisamos das duas peças do puzzle. Vamos agora a um debate clássico. O que é que manda mais, a natureza ou a criação? Ou seja, o comportamento de um animal vem mais da sua programação genética, do instinto, ou vem mais daquilo que aprende ao longo da vida? Há comportamentos que são, literalmente, como um programa de computador. Vêm de fábrica. São chamados padrões fixos de ação. Cientistas como o Konrad Lorenz e o Nico Tinbergen foram pioneiros a mostrar isto. A seleção natural, basicamente, gosta destes comportamentos porque aumentam o fitness do animal. Ou seja, aumentam as suas hipóteses de sobreviver e, claro, de deixar descendentes. Este exemplo do ganso é perfeito para ilustrar isto. Se um ovo sai do ninho, ele tem este movimento instintivo do rolar de volta com o bico. E o mais incrível é que é tão automático que mesmo que lhe tiremos o ovo a meio do caminho, ele continua o movimento até ao fim, no vazio. É um programa que corre até ao fim para garantir que os ovos, que são preciosos, ficam em segurança. Não há cá pensamento, é pura ação-reação. Mas, claro, não é tudo instinto. Os genes têm um papel, fundamental. Olhem só para estes dois roedores. Um é monogâmico, super fiel. O outro é, digamos, mais sociável. E a diferença está onde? Num gene. Um gene que controla os receptores de ocitocina, a tal hormona do afeto, no cérebro. É um exemplo perfeito de como a genética pode de facto moldar o comportamento social de uma forma muito direta. Ok, já vimos o instinto. Agora vamos virar a moeda. Do outro lado temos a aprendizagem. Os animais não são robôs. Eles aprendem com a experiência. E as formas como aprendem são, bastante surpreendentes. Vão desde o mais simples, como aprender a ignorar uma coisa, até ao mais complexo, como aprender só de ver os outros a fazer. A habituação é talvez a forma mais básica de todas. É o caso do espantalho e dos corvos. No início, eles fogem, claro, mas depois de um tempo percebem que aquilo não se mexe, não faz mal e aprendem a ignorá-lo. É o cérebro a dizer, ok, isto não é uma ameaça, não vale a pena gastar energia com isto. Depois temos uma coisa espetacular, o imprinting. É um tipo de aprendizagem super rápido, super poderoso e para a vida toda. O Konrad Lorenz, outra vez ele, mostrou isto com os gansinhos. Eles nascem e a primeira coisa que virem a mexer-se é a minha mãe. E seguem-na para todo o lado, mesmo que essa mãe seja o próprio Lorenz. Mas atenção, isto só funciona numa janela de tempo muito, muito específica, logo a seguir a nascerem. E claro, a velha tentativa e erro, essencial para sobreviver. Deem uma olhada neste coiote. É fácil imaginar o que aconteceu, não é? Provavelmente achou que um porco-espinho seria um bom petisco, uma vez. A experiência foi tão dolorosa que ele aprendeu a lição, associou aquele bicho à dor. É uma lição que, de certeza, não vai esquecer tão cedo. Ok, então no fundo, quer seja instinto puro ou aprendizagem, tudo se resume a duas coisas. Todos estes comportamentos têm os mesmos objetivos finais, ditados pela evolução: sobreviver e reproduzir. Vamos falar da comida.
Forragear, ou seja, procurar comida, não é andar à toa. É um cálculo constante de custo-benefício. É aqui que entra a teoria do forrageamento ótimo. A ideia é simples. A evolução vai favorecer os animais que são mais eficientes a comer, os que conseguem mais energia, com menos esforço e, claro, correndo o mínimo de riscos possível. E é por isso que vemos estratégias tão diferentes na natureza. Temos os generalistas, como as gaivotas, comem de tudo um pouco. É uma boa estratégia, porque se uma coisa falha, há sempre outra. E depois temos os especialistas, como o koala, que só come folhas de eucalipto. É super eficiente naquilo que faz, mas por outro lado está completamente dependente dessa única fonte de alimento. Se o eucalipto desaparece, o koala tem um problema sério. Como o acasalamento, a lógica é a mesma. É tudo uma questão de estratégia. Há sistemas monogâmicos, pensem nos cisnes, que ficam juntos para a vida. Isto acontece muitas vezes quando as crias precisam mesmo dos dois pais para sobreviver. Mas noutras espécies a estratégia é diferente. Vemos sistemas polígamos, onde a melhor tática vai depender do ambiente e de quanto cuidado os filhotes precisam. E estes rituais de acasalamento, estas danças todas, estas exibições, não é só para fazer vista. Pensem nisto como um anúncio. Um anúncio muito honesto sobre a qualidade do parceiro. Se um macho consegue fazer uma dança super complexa e exigente, está a dizer, olha, eu sou forte, sou saudável, tenho bons genes. E isso ajuda a fêmea a escolher o melhor pai possível para os seus filhos. Muito bem, já falamos do indivíduo, agora vamos aumentar a escala. O que acontece quando os animais vivem juntos, em grupo? Viver em sociedade tem as suas vantagens, mas também os seus problemas. E a sociobiologia estuda precisamente como é que os animais lidam com isto. Eles criam territórios para garantir que têm recursos. Resolvem conflitos com rituais e ameaças para não terem de andar sempre à luta. E, claro, estabelecem hierarquias de dominância, o famoso quem manda aqui, para que toda a gente saiba o seu lugar e a coisa flua com menos conflitos. E tudo isto nos leva a um dos maiores e mais fascinantes quebra-cabeças da biologia evolutiva: o altruísmo. A questão é esta, e parece uma contradição total. Se a evolução é a sobrevivência do mais apto, por que raio é que o animal arriscaria a própria pele ou até a sua chance de ter filhos para ajudar outro? A chave para resolver este puzzle está nos genes. Pensem nisto, um animal partilha imensos genes com os seus parentes. Portanto, se ele ajudar a sua irmã a criar os filhos dela, os sobrinhos, na verdade está a ajudar a passar para a frente cópias dos seus próprios genes. Indiretamente, mas está. A isto chama-se seleção por parentesco. No fundo, a evolução não se foca tanto no indivíduo, mas sim na sobrevivência e propagação dos genes. E isso muda tudo. Portanto, desde um simples reflexo de um ganso até à vida social super complexa de uma alcateia, o que vimos foi que o comportamento é uma ferramenta de adaptação potentíssima, esculpida ao longo de milhões de anos de evolução. E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensar. Se olharmos para nós, para o nosso próprio comportamento, o que será que a evolução tem para nos dizer sobre quem somos?